Bom, vamos falar sobre temperatura. A temperatura, vocês vão ver representada pela letra T em fórmulas e em informativos. Tá? O que é a temperatura? A temperatura é basicamente a energia cinética das partículas. E quando nós falamos de energia cinética, a energia cinética é basicamente a energia do movimento, certo? Então, se a energia cinética das partículas é o movimento, nós podemos afirmar o seguinte, ó: quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, maior o movimento. E quanto menor a temperatura, menor a energia cinética, menor o movimento. Tá? O que eu efetivamente quero dizer com isso é que, por exemplo, suponha um gás, tá? Vou representar um gás aqui por essa coisa estranha aqui. Vamos supor que o gás fosse visível e ele fosse esse emaranhado aqui. Tá? Se nós formos analisar as partículas desse gás, se nós fôssemos dar um zoom nas partículas desse gás, elas estão aqui, distantes umas das outras. Tá? Se nós temos uma energia cinética baixa, o movimento que essas partículas vão realizar será baixo. Tá? Vai ser um movimento fraquinho, não muito veloz. Tá? Agora, se a minha temperatura for maior, o movimento que as minhas partículas vão realizar vai ser maior. Tá? Vocês podem ver aqui pelas flechinhas. Certo? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quando você desenhou a energia, o movimento para temperaturas menores, você fez essas setinhas aqui, que são bem pequenininhas, só que aí nessa partícula aqui, por exemplo, você fez essa flecha gigante aqui. Parece que você fez essa flecha maior também. Isso não parece fazer muito sentido, né? Até para as temperaturas maiores, quando você desenhou as flechinhas verdes, você fez essas aqui, que são maiores, aí fez essa daqui que é menor. Tá? Como assim? Né? Não é para você ter uma velocidade igual entre as partículas? Bom, gente, na realidade, é necessário nós adicionarmos aqui, ó, que a temperatura é a energia cinética média das partículas. Média, tá? Até porque a energia das partículas nunca vai ser igual, tá? A velocidade das partículas nunca vai ser igual. Quando nós pegamos a média das velocidades das partículas, é que nós estamos analisando a temperatura do corpo. Senão, nós nunca chegaríamos em um consenso, nós nunca conseguiríamos dizer efetivamente qual é a temperatura do corpo. Tá? Nós precisamos fazer a média das energias cinéticas das partículas, a média das velocidades das partículas. Tá? Então, quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a energia cinética média das partículas. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a energia cinética média das partículas. Por exemplo, se eu tenho esse sistema aqui, tá? Ele tem 6 partículas. Se eu disser que eu tenho, por exemplo, uma partícula que se movimenta a uma velocidade de, sei lá, que ela tem uma energia cinética 2, por exemplo. A outra tem uma energia cinética 3, a outra 4, a outra 2 também, a outra 5, e uma última tem 10, por exemplo, de energia cinética. Para nós calcularmos a temperatura disso aqui, nós vamos ter que fazer a média dessas partículas. Como nós temos 6 partículas, nós dividimos tudo isso por 6. Tá? Aqui em cima nós vamos ter 5, 9, 11, 16 e 26 de energia cinética, dividido pela média, que é 6. Tá? Quando nós fizermos essa divisão, nós vamos obter mais ou menos 4,3 por aí. Tá? Então, a temperatura média dessas partículas, né, na verdade a temperatura dessas partículas, a energia cinética média, é 4,3 nesse caso.